Olá, eu sou o João Victor Mofato e este é o Sem Sombra de Dúvidas. Hoje nós vamos estar falando sobre as evidências para a existência de Deus. Muitos cientistas, eles dizem que Deus na verdade não existe. Muitas pessoas também dizem isso, que na verdade Deus, ele é uma invenção do ser humano para necessidades pessoais. Porque é muito melhor você viver sabendo que existe um Deus lá em cima, um ser sobrenatural e muito poderoso que cuida da sua vida. E muitos cientistas dizem também que é mais fácil colocar Deus nas perguntas que nós não temos respostas. Quando a gente coloca Deus, não, é Deus, e vira resposta para tudo. Mas quando nós analisamos as evidências, para onde elas apontam? Elas apontam para um Criador ou elas apontam para um mundo sem Deus? Então é isso que nós vamos analisar hoje. Mas antes, eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a você se inscrever no canal e convidar também os seus amigos para se inscreverem no canal. Por quê? Porque eu vou estar colocando aqui uma série de vídeos seguindo uma linha de raciocínio que vão ser muito esclarecedores para a sua vida. O primeiro vídeo vai ser esse agora, falando da existência de Deus. Nós temos evidências para a existência de Deus? Depois eu vou fazer um outro vídeo falando do porquê eu devo acreditar que o Deus do universo é o Deus da Bíblia. Depois eu vou fazer mais um vídeo falando da confiabilidade bíblica. Porque eu posso acreditar em Deus, posso acreditar que esse Deus é o Deus da Bíblia, mas talvez eu não acredite que a Bíblia é confiável. Eu acredito que a Bíblia foi alterada e muitas outras coisas. Então eu vou estar falando sobre isso. Em cima dessa linha de raciocínio, eu vou estar criando um outro vídeo também falando sobre discrepâncias e contradições bíblicas. Será que realmente essas contradições existem? São erros de interpretação? O que é? Como lidar com esse assunto? Eu vou falar de tudo isso, tá? Depois eu vou estar fazendo um vídeo falando do caráter de Deus, porque a pessoa diz assim, eu acredito em Deus, acredito que esse Deus é o Deus da Bíblia, acredito que a Bíblia é confiável, porém, quando eu leio a Bíblia, eu percebo que esse Deus ele não é um Deus tão bom. Eu percebo que esse Deus ele mandou matar no Antigo Testamento, a Bíblia fala de escravidão e muitas outras coisas que me mostram que o caráter desse Deus não é um caráter bom. Então eu vou estar falando também sobre o caráter de Deus nesse outro vídeo. Tá? Depois eu vou fazer mais um vídeo que vai ser o último seguindo essa linha de raciocínio falando da centralidade de Cristo. Por que eu devo acreditar que Jesus é o Messias e o Salvador do universo? Tá? Então vamos agora para o tema. És indescritível. Antes de falar sobre as evidências a favor da existência de Deus, eu queria deixar algumas coisas claras aqui que são importantes sabermos para podermos falar desse assunto. A primeira delas é: criacionismo é diferente de cristianismo. As pessoas tendem a acreditar que quando uma pessoa é criacionista, ela também é cristã. Não, isso não tem nada a ver. Existem vários cientistas que são criacionistas, mas não são cristãos, como Albert Einstein, por exemplo. Albert Einstein era criacionista, não era ateu, porque se você for analisar as declarações de Albert Einstein, você vai ver que Albert Einstein acreditava num criador, porém Albert Einstein não acreditava na Bíblia como manual de fé e palavra de Deus. Então Albert Einstein não era cristão, mas era criacionista. O que é ser criacionista? Ser criacionista é você acreditar que um Deus, um ser supremo, criou o universo, que o universo é fruto de uma mente inteligente. Isso é ser criacionista. E ser cristão? Ser cristão é você estar centrado nos ensinamentos de Jesus Cristo, é você seguir esses ensinamentos, ser um discípulo de Jesus Cristo. Isso é ser um cristão. Tá? Então, tá aqui a primeira verdade. Criacionismo e cristianismo são duas coisas diferentes. Ok? Segunda verdade que precisamos entender. Existe uma diferença entre verdade científica e preferência científica. O que é verdade científica? Verdade científica é aquilo que a ciência já comprovou que é verdade. Já foi testado, observado, passou pelo método científico, que é o teste, a observação, a reprodução, e eles comprovaram que aquilo é verdade. Então, isso é verdade científica. Ok? Agora, o que é preferência científica? Preferência científica é aquilo que os cientistas querem que seja verdade, mas ainda não passou pelo método científico. Ainda não foi provado, testado, observado. Então isso é preferência científica. Nós temos que ter muito cuidado, porque o que os professores estão fazendo nas faculdades,
e também a mídia faz muitas das vezes. Elas manipulam a informação e transformam preferência científica em verdade científica. Nós temos que ter muito cuidado com isso, tá? Então, a segunda verdade é a diferença entre preferência e verdade científica, ok? Terceira verdade que nós precisamos entender. Criacionismo e evolucionismo são teorias. Nós não podemos negar isso, porque eles não passaram ainda pelo método científico, não passou pelo teste, pela observação, não foram aprovados nisso. Então, são ainda teorias, tá? Não se tornaram verdades científicas, não podem ser colocados como verdade científica, porque não passaram pelo método científico. Então, se nós temos duas teorias em pé de igualdade, nós vamos atuar em qual área? Nas evidências. Nós vamos procurar as evidências e ver para onde as evidências apontam. Eu vou explicar para vocês agora como funciona essa divisão na ciência. Como a ciência trabalha na questão da análise. Vamos lá. Primeiro nós temos uma evidência. A evidência são as coisas que nós observamos no nosso dia a dia que nos permitem tirar conclusões, tirar hipóteses de trabalho. Depois nós temos a hipótese de trabalho. O que são as hipóteses de trabalho? São as conclusões que nós tiramos baseadas nas evidências. Depois nós temos uma teoria. O que é teoria? A teoria é quando eu não tenho mais nenhuma hipótese em pé de igualdade com aquela, eu tenho uma hipótese que é muito boa, eu tenho quase certeza que aquilo ali é verdade. Quando eu tenho essa hipótese, eu tenho uma teoria. Eu só tenho aquela ali, a chance dela ser verdade é muito grande, mas eu ainda não provei. Então eu tenho uma teoria. E a partir do momento que eu pego essa teoria e consigo observar, testar, reproduzir, passa pelo método científico, aí eu tenho uma lei. As leis são as coisas que já passaram pelo método científico e já foram testadas. Por exemplo, a primeira e a segunda lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica que diz que o universo caminha de níveis organizados para níveis desorganizados, nós podemos observar isso, foi comprovado, lei. Lei da gravidade, nós podemos provar, lei. Nós temos também as leis de Newton, que diz, uma das leis de Newton, por exemplo, que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Podemos observar isso? Podemos observar. Passa pelo método científico? Passa. Então é lei. E assim como nós temos muitas outras leis também. Tá? Então as leis, quando elas passam, a teoria passa pelo método científico, ela se torna lei. Aí é verdade científica. Eu vou tentar trazer um exemplo para você entender exatamente como funciona isso. Imagina que você sai para trabalhar um dia normal, tá? Você sai para trabalhar. E quando você chega na sua casa, um vaso que você ama tanto, ele está caído no chão, ele estava em cima da mesa, ele está caído no chão e quebrado. Você olha, está o seu filho lá do lado do vaso, olhando para o vaso com cara de assustado com uma bola na mão. Ó, a bola, o seu filho, o vaso quebrado são evidências. Baseado nessas evidências, você vai tirar conclusões. Provavelmente foi o meu filho que quebrou, porque ele está olhando assustado para o vaso. Está com a bola na mão, ele devia estar jogando bola em casa. A bola bateu no vaso, quebrou. Aí você vai começar a analisar, as janelas estavam fechadas. Baseado nas evidências, você vai começar a tirar conclusões. Quando você chega a uma conclusão que é muito boa e você tem quase certeza que aquilo ali é verdade, você tem uma teoria. Só que aquela teoria ainda não foi provada, por isso que é teoria. Aí vamos supor que você tenha uma câmera de segurança na sua casa e você acessa aquela câmera de segurança e descobre que realmente foi o seu filho que quebrou aquele vaso. A partir daí você tem uma lei. Deu para observar como é que funciona? Porque você pode observar. Então, é assim que funciona essa divisão. Então, por que essa divisão é importante? Porque quando você entende isso, você entende que tanto criacionismo quanto evolucionismo estão na gama de teoria, não são leis ainda. Então nós vamos trabalhar em cima das evidências, tá ok? Então agora nós vamos para as evidências. Esse argumento que eu vou trazer aqui agora para vocês é um argumento que funciona tanto para quem acredita que Deus criou todos os seres, cada um conforme a sua espécie, tanto para aqueles que acreditam na evolução, tá? Eu particularmente acredito que Deus criou todos os seres cada um conforme a sua espécie, criou os seres já prontos. Eu não sou um adepto da evolução. A primeira evidência que eu quero trazer para vocês relacionada à existência de Deus é o argumento cosmológico. O argumento cosmológico é baseado em 3 premissas. A primeira delas, tudo o que passa a existir precisa de uma causa. Segunda premissa, o universo passou a existir. Terceira premissa,
o universo possui uma causa. Muitos cientistas dizem que esse argumento é um argumento religioso, mas se você for parar para analisar a essência desse argumento, você vai ver que esse argumento é um argumento lógico, não é um argumento religioso. Há muito tempo atrás, os cientistas acreditavam que o universo era eterno, ou seja, que ele não havia nenhum início e também não teria um fim. Mas a partir de Albert Einstein, com a teoria da relatividade, os cientistas começaram a descobrir que o universo teve sim um início. Então a teoria de que o universo era eterno foi para a cucuia. Então a partir desse momento o universo passou a precisar de uma causa. Algo que impulsione aquilo ali. Mesmo eu não sendo um adepto da evolução, até para que a evolução faça sentido para nós, ela também aponta para um criador. Segundo os cientistas que acreditam na evolução, tanto matéria e energia, quanto tempo e espaço começaram a existir na explosão. Aí agora alguns físicos dizem, não, mas esse nada não era exatamente um nada, era um vácuo quântico com alguns componentes, mas nós sabemos que um vácuo quântico com alguns componentes já deixou de ser nada. E nós sabemos que do nada, nada vem. Então, para que a evolução e todo esse universo faça sentido, é preciso haver um ser transcendente, que transcenda a matéria, porque você pressupor a matéria para explicar a matéria não faz sentido nenhum. Precisa ser um ser atemporal, que é um ser que não depende do tempo, porque você pegar um ser que depende do tempo para explicar a criação do tempo também não faz sentido nenhum. Precisa ser um ser não causado, que é um ser que existe por si só, porque você pegar um ser que precisa de uma causa, assim como o universo, isso não faz sentido nenhum. Então precisa ser um ser não causado, que existe por si só, é eterno, como os cientistas acreditavam que era o universo. E precisa ser um ser também todo-poderoso, maximamente poderoso. Porque para criar todas as coisas da forma que foram criadas, precisa ser um ser todo-poderoso. Então, quando nós analisamos essas evidências de uma forma lógica apontam para um Criador. Então, de forma lógica, nós podemos afirmar que Deus é a melhor explicação para a origem do universo. A segunda evidência que eu gostaria de trazer para vocês é o argumento do design inteligente. Esse argumento, ele diz que se o universo possui um design, logicamente o universo também possui um designer. Se o universo tem um desenho, logicamente o universo possui um desenhista. Vou tentar explicar isso de uma forma mais clara. Esse argumento quer dizer que toda informação que traz consigo um código, informação codificada, ela necessita de uma mente inteligente, ela aponta para uma mente inteligente. Eu vou trazer um exemplo que você vai entender. Imagina que você estivesse numa ilha deserta, você caiu nessa ilha deserta de avião, você sobreviveu, mas é uma ilha distante de tudo, no meio do oceano. Você está naquela ilha ali, passeando pela areia, tentando arrumar alguma forma de sair dali. É muito improvável que alguém apareça ali. Você está buscando alguma forma de sair dali e você está passeando pela areia. Aí você olha para baixo e vê um monte de algas e gravetos, que é comum ali. Aí vamos supor que você vá dormir, a noite chegou, você foi dormir. No dia seguinte, o mar entrou de ressaca e você novamente está passeando por aquela praia, tentando buscar uma forma de sair. Porém, você encontra aquelas mesmas algas e gravetos que você encontrou no dia anterior, você encontra elas ordenadas, dizendo assim, subi no pé de manga para ver o meu amor passar. O meu amor não passou, eu desci. Né? Um ditado lindo. Você vai pensar assim, na mesma hora você vai pensar desse jeito? Nossa, como o oceano está romântico hoje. Claro que não. Por que você não vai pensar assim? Porque aquela informação que está ali na areia é uma informação que traz um código, é uma informação codificada. E logo você vai pensar, alguém esteve aqui enquanto eu dormia, mesmo que isso pareça improvável. Você vai pensar, uma mente inteligente escreveu isso aqui. É isso que o design inteligente quer dizer. Informações codificadas apontam para um criador. Se nós analisarmos a tecnologia, por exemplo, quando nós olhamos as coisas mais sofisticadas criadas pelo homem, nós vamos ver, por exemplo, um telefone, um Galaxy S7, que saiu agora, um iPhone 6S. É uma tecnologia sofisticada. Mas se você pergunta para mim, quem foi que fabricou esse iPhone? Eu não vou dizer para você, ele deu naquela árvore ali. Por quê? Porque tecnologia aponta, que a informação codificada aponta para um criador, para uma mente inteligente. Então logo você vai dizer assim,
Cara, foi uma mente muito inteligente que criou essa tecnologia. Porque é programado. Se você aperta o botão de desligar, ela desliga. Se você aperta para o botão de ligar, liga. Se você aperta para ligar, para telefonar, telefona. A tecnologia Bluetooth, por exemplo, você passa um dado de um telefone para o outro e você não consegue ver aquele dado passando, passa simplesmente por ondas ali. São coisas incríveis. Coisas complexas. E essa complexidade aponta para uma mente brilhante. Se nós formos analisar, por exemplo, os códigos de computação, para a galera que trabalha com TI, né, tecnologia da informação, para a galera que trabalha nessa área de informática, nós sabemos que não basta só você ter os códigos. Você precisa ter os códigos e ainda ordená-los de uma forma minuciosa para que aquilo que você quer criar seja criado. O pessoal que trabalha com HTML, por exemplo, tá ali, parênteses, colchetes, precisa ser tudo ordenado, color, bar e tudo aquilo ali, mas se você deixar um código fora de lugar, aquilo dá errado. Não funciona. Você vai ter que ir lá, acertar, ordenar aquilo que você errou e aí passa a funcionar. Eu lembro quando eu estudava no segundo ano em informática, eu lembro que eu botava tudo certinho, eu ficava louco com esse negócio de código, botava tudo certinho e para tirar 10 tinha que dar certo. Aí de repente eu apertava gol. Aí travava, dava uma coisa errada porque eu errei uma letrinha. Eu ficava assim, mas não é possível, só uma letra. É minucioso, precisa acertar tudo. E se esse tipo de tecnologia é complexa pra gente, coisas criadas pelo ser humano, imagina o universo que de longe a complexidade do universo deixa a complexidade do homem no chinelo. Se nós formos analisar, por exemplo, as criações humanas, elas são copiadas daquilo que nós observamos no universo. A câmera fotográfica, por exemplo, o autofoco, o ajuste de luz, é tudo tirado do nosso olho, que possui uma tecnologia incrível. Por exemplo, quando tem muita luz, o nosso olho diminui a pupila. Para quê? Para que a gente não tenha complicações, não entre mais luz do que o nosso olho pode captar. Quando tem pouca luz, a nossa íris automaticamente ela dilata a pupila, que é aquela partezinha preta do nosso olho. Para quê? Para que a gente consiga captar o máximo de luz que é possível naquele momento. Se é difícil acreditar que essa tecnologia criada pelo homem, que é complexa, mas comparada ao universo não é nada, veio do nada, imagina acreditar que um universo com milhões e milhões e milhões de variáveis finamente sincronizadas surgiu ao acaso. Se nós formos analisar, por exemplo, o sistema imunológico do nosso corpo, preste atenção como é complexo. Quando o nosso corpo detecta uma matéria estranha dentro de nós, é ativado o sistema imunológico. O sistema imunológico é o sistema responsável pela nossa defesa. Entra em ação um componente chamado linfócito T, que é o responsável para destruir aquela matéria estranha que está no nosso corpo. Mas a pergunta é, como ele não destrói também as células junto? As células do nosso corpo junto. Por que ele só destrói a matéria estranha? Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo entra uma coisa chamada complexo maior de histocompatibilidade, que ele ativa as proteínas das células e faz com que elas subam para a superfície da célula, criando um padrão. Ou seja, quando esse linfócito T ele vai destruir o corpo estranho, ele segue aquele padrão e todos que tiverem com aquele padrão, com a proteína na superfície da célula, não é destruída. Ele reconhece aquela identidade. E o vírus ou a bactéria, que é aquele corpo estranho, ele não tem essa identidade para apresentar. Então o que acontece? O organismo detecta que ele é o corpo estranho e destrói na hora. Gente, isso é complexidade. Isso aponta para um criador, uma mente brilhante. Se nós analisarmos a Terra, por exemplo, se a Terra tivesse uma porcentagem mínima distante do Sol, nós morreríamos congelados. E se a Terra tivesse uma distância mínima mais próxima do Sol, nós morreríamos queimados. Mas a Terra está exatamente onde deve estar para que a gente consiga captar a luz exata para sobreviver do Sol. Gente, isso é sensacional. Por exemplo, se nós analisarmos o planeta Júpiter, a força gravitacional de Júpiter, ela atrai os meteoros que cairiam na Terra para ele. Mas se Júpiter estivesse 10% de sua órbita mais próxima do Sol, Júpiter protegeria Marte. E se Júpiter estivesse 10% de sua órbita mais distante do Sol, ele protegeria Vênus.
Mas Júpiter está exatamente no lugar onde deveria estar para proteger o único planeta até hoje que encontramos vida. Júpiter foi colocado ali. Júpiter não está ali ao acaso. Ou seja, isso tudo aponta para uma mente inteligente. Se nós formos analisar, por exemplo, o nosso ecossistema, a cadeia alimentar, ela é toda desenhada, tudo funciona direitinho. O organismo mais fraco, ele é consumido pelos mais fortes. De repente nós temos aquele ser que está no topo da cadeia alimentar. Quando esse ser que está no topo da cadeia alimentar morre, o organismo que é o mais inferior come aquele ser. Ou seja, é um ciclo que funciona perfeitamente. Gente, isso é informação codificada. O nosso DNA, por exemplo, mais de 3 bilhões e 800 milhões de características que definem cada um de nós. Cada um de nós tem uma digital única. Isso foi proposital. Alguém planejou essas coisas. Essas informações, elas nos apontam para um Criador. Então, baseado nessas informações, nós podemos sim acreditar que Deus existe, nós temos sim fundamentos para acreditar nisso. Ok? Eu queria te convidar a você deixar o seu comentário aqui no vídeo. Tente ser o máximo respeitoso possível, mesmo que a sua ideia seja diferente da minha, tá? Eu quero te convidar também a, se você gostou do vídeo, curta o vídeo, deixa um like aí, compartilha com seus amigos, porque se foi proveitoso para você, esclarecedor para você, com certeza vai ser também esclarecedor para os seus amigos, ok? E se inscreva no canal, como eu disse no início, porque tem muita coisa boa vindo aí, tá? Então é isso, nós nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!